Beleza, meu querido, como é que E aí, vai? Samuel, como é que tá? Tudo bom? Boa noite, meu camarada. Tranquilo, tranquilo. Tô ajeitando aqui só. Já tem algum tempo que a gente não tá fazendo live e deu uma modificada aqui. E, claro, para variar, eu rachei o vidro do, do celular, então você já imagina como é que tá, né? Maravilha. Vou fazer a representação novamente, que a gente ficou, já falei aqui sobre a nossa live, Sim, eu então, tentei entrar no início, ele ia e voltava, não funcionava. tranquilo. A galera tá chegando, então dá uma boa noite para quem entrou agora. Muito obrigado aí pela sua presença. A gente vai fazer uma live hoje com o Samuel Marques, ele que é formado em História, também formado em Geografia, professor e também secretário-geral do PDT de Pati do Alferes, né? A gente vai conversar um pouco sobre a questão da pandemia, como ela está sendo tratada nas cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, né? E vista que hoje a gente vive um fenômeno de que muitos estão chamando de interiorização do vírus, né? Que a Covid está avançando para as áreas mais afastadas do estado, né? Já fez e tem feito um estrago considerável nas capitais e agora vai avançando para os setores mais afastados, né? E o Samuel, além de tudo, eu conheço ele já tem um tempo, né? Ele não lembra muito bem de mim, mas a gente se conheceu na escola, quando eu morei em Miguel Pereira. E foi na época do movimento estudantil, inclusive. E é isso, Pô, faz me muito senti tempo que eu não te velho agora. vejo. Bom revê-lo, Samuel. Velhão agora, cara. Pô, assim, sabe quando você se sente velho? É aquele momento agora, É assim. agora, que a escola faz muito É tempo. agora, não, muito tempo. Ou quando você faz reunião com a juventude, você já não é mais da juventude, aí você fica dizendo assim, ué, já fiz parte disso aí. Ou começa a contar, aquele tiozão começa a contar a história daquilo que já fez, aí você fica se sentindo muito velho. É Meu daí velho, para pior. calma, você tá tranquilo, não é por mim. Você tá bem e é muito bom revê-lo. Ontem a gente estava conversando, tô até aqui enviando um link com os amigos. Eu até falei hoje muito de você para alguns amigos desses, cara que esteve no Antônio Fernandes, esteve no Edmundo Peralta, movimento estudantil e não negou suas raízes, né? Eu tenho visto acompanhado suas postagens, tenho ali acompanhado nas redes sociais e tenho gostado muito do que tenho visto. Então, Pô, assim, a gente às vezes passa por umas situações de ver as pessoas que abandonam o processo daquilo que construiu enquanto juventude e você, posso dizer que está num caminho, ao meu ver, espetacular, que acompanhado, tem sido um prazer lhe acompanhar, de verdade. pô, seguimos. Samuel, muito obrigado então pela sua presença aqui. Espero que a gente faça uma live excelente aí para a galera que nos acompanha. Então, Vamos queria lá. começar, cara, porque assim, para saber como é que tem sido, como é que foi a quarentena, né? A gente vive agora aqui no Rio de Janeiro, nem dá para chamar de quarentena, né? Tá em casa, acho que as crianças, né? Porque não tá tendo aula. É mais ou E, menos isso. por enquanto, né? Não tá tendo aula. Então, tem as crianças em casa. Quem tem que cuidar das crianças e, sei lá, mas aposentados. Se bem que tem muito idoso aí na praça já jogando dama também. Então, também não sei quem tá na quarentena. É bom lembrar que tem um campeonato de pipa em Padre Miguel, né? Assim, Tem a campeonato de quarentena pipa. Tem de é aquele, tudo. é aquele meme, assim, como é que o estrangeiro vira para você, brasileiro, assim, Gabriel, como é que vocês conseguiram passar pela. É, reabrir, flexibilizar? Não, o segredo é que nós nunca fechamos. Acho Né? que é É isso. mais ou menos isso. Nós nunca fechamos, de fato. E como é que foi E a isso no interior do quarentena, estado? Também foi nesse ritmo? daí para pior. Daí para pior. Eu acho que assim, alcançou em um dado momento alcançou em um dado momento a ideia de que fecharia essas coisas, fecharia tudo. Algumas os casos demoraram, é incrível que pareça, assim, quando eu analiso Miguel e Pati, por exemplo, ali Vassoura, Sergipe, Paraíba do Sul, sobretudo Miguel e Pati, apesar de Pati do Oferece ser um dos primeiros casos do Rio de Janeiro, do estado do Rio, ele não causou grandes alardes, porque as pessoas vieram doentes do Rio de Janeiro, né? Foi em Miguel Pereira que teve aquele caso absurdo daquela empregada doméstica que Foi o não primeiro foi caso de liberada óbito, né? pela primeiro caso de óbito, ela não foi Primeiro caso de óbito do Rio liberada de pela Janeiro. patroa ela trabalhava no Rio de Janeiro, foi colocada num táxi pela família. Vai, toca o barco, vai para casa.
né? E ela já vinha passando mal alguns dias. E o primeiro caso. E aí, depois, demorou os casos a acontecerem, principalmente casos de óbito. É claro e óbvio que a gente vê ali, sobretudo em Miguel, um caso de subnotificação absurda. Ontem, inclusive, o Indestat fez uma matéria espetacular ressaltando essa questão das subnotificações e a incongruência entre aquilo que é colocado nas redes sociais da Prefeitura, de Miguel Pereira, por exemplo, e com relação ao governo do Estado, aquilo que a Secretaria de Estado de Saúde, o SES, verifica. Né? É uma cidade sem testes, são cidades sem testes, o interior sofre muito com isso. Chama a atenção das Açores, que estamos ali com 300 e poucos casos, né? 13 casos de óbito, se não me engano. É até uma situação, para mim, muito delicada. Meus pais moram ali em Açores, então a gente acompanha, né? Acaba sendo obrigado e é necessário acompanhar mais de perto. Estão ali de quarentena quase total mesmo, né? Até porque minha mãe tem problemas cardíacos, meu pai tem problemas respiratórios, então qualquer coisa, a minha filha que era para estar lá, inclusive, está conosco, né, para a questão de escola e tudo mais. Sim. Então, aquela região tem sofrido bastante, e muito porque não entenderam o processo da quarentena, não decidiram fazer. Você vê gente o tempo todo na rua, você vê as lojas de Dia das Mães abriram quase que normalmente. Claro que a gente entende que existe todo um processo das empresas, empregos e tudo mais, claro que nós vamos falar sobre isso, pelo que eu entendi, mas as pessoas, Gabriel, não levaram esse processo a sério. De verdade. E vai piorar, como não tem teste suficiente, você não consegue fazer um acompanhamento necessário para você definir as políticas públicas, até de isolamento de bairros ou de regiões, para poder fazer. Foram feitas barreiras sanitárias. Mas, assim, não dá. Eu vou falar de um outro interior. Barreira sanitária em Volta Redonda e Barra Mansa. Acaba às 8 horas da noite. Quer dizer, nós estamos vivendo com um vírus que depois das 8 ele não trabalha. É isso que dá para entender. A barreira sanitária em Volta Redonda, por exemplo, às 8 horas da noite passa quem quiser. Não tem isso. Então, é inacreditável a maneira como o coronavírus é enfrentado no Brasil, sobretudo no interior, onde há um atraso de informações e algumas desses atrasos até proposital. Complicado. Ô Samuel, assim, eu ainda tenho família em Miguel Pereira, né? Meus avós moram aí, minha mãe, 2 irmãos. Então, também acompanho o caso do interior do estado minimamente, né? Vamos dizer assim. E aí, como eu também tenho muitos amigos na rede social, eu estava vendo que teria foi proposto na cidade de Miguel Pereira um auxílio, né? Para, além do auxílio emergencial aí, esse fatídico auxílio emergencial que o governo lançou, né? E que até hoje muitas pessoas estão em análise, também seria um auxílio aí por parte da prefeitura. E tu tem informações se esse negócio rolou? Qual que era o valor? A prefeitura de Miguel Pereira, pelo que eu entendi, ela fez uma ação com relação à questão da merenda, né? E você fazer o que não estava acontecendo em merenda escolar ser revertido por um cartão alimentação. A partir do Férias houve uma distribuição de merenda. Nós, até do Felipe de Pati, entregamos um protocolo de 23 medidas que nós entendemos internamente que poderia ajudar a população de Pastocéries. Uma dessas medidas era até um pedido de um vale alimentação, né, que desse um caminho a essas pessoas. Esses programas eles são uma faca de dois gumes. Porque, quer ver uma coisa? O auxílio emergencial no Brasil agora está passando por um problema, né? Você não pode sacar ele. Você pode usar através do aplicativo Caixa Tem. Qual é a realidade do município do interior com relação a isso? Mandar um abraço aqui para o Egida, aqui, parceiraço. Paulo Ramos também passou aí. Não, é um espetáculo, Eu me amarro, Paulo. O Egida é parceirão. Mandar aqui um abraço para o deputado. O auxílio emergencial dessa maneira, sem você poder usar, por exemplo, sacar em termos vivos, se a ideia é salvar o trabalhador informal, que não tem uma maquininha, por exemplo, já foi pro saco. Né? Essas atitudes, elas são muito bonitinhas nas fotos. Elas são muito bonitinhas na capa do jornal que paga para sair. Né? São jornais pagos para sair na capa aquilo que se quer. Elas são muito bonitas, mas na hora da implementação real ela não acontece. Ela não acontece porque a pessoa tem dificuldade de sair da região dele para ir até o centro para buscar esse dinheiro.
nem todo mundo é contemplado de fato. Há uma falha, por exemplo, Duque de Caxias, vou fugir um pouco do interior, Duque de Caxias foi feita a mesma promessa de cartão de alimentação que a gente está vendo no interior, e, Gabriel, recebeu o primeiro mês, depois não recebeu mais. Era um auxílio durante o processo emergencial, que poderia durar, teoricamente, padrão 3 meses, depois esticar, em Caxias não se recebe mais. Mas, enfim. Isso é muito bonito, mas nem sempre isso de fato funciona. Eu acredito que algumas medidas que foram tomadas no interior, elas dão um reflexo do que acontece no Brasil. Não foi feito o suficiente para fazer com que as pessoas de fato ficassem em casa. E para que de fato nós ajudássemos os pequenos empresários, os médios empresários, mas ajudasse sobretudo os mais pobres, sendo protegidos financeiramente, até para poder gastar esse dinheiro de uma maneira correta e limpa, seja do que quiser. Então você conseguiria atingir todas as medidas. Esses auxílios das prefeituras, eu ainda acho que eles são muito longe do que é necessário e muito além. Por exemplo, a gente fica achando que é bonitinho a questão de apertar lá aquela cabine sanitária. Poucas pessoas sabem que a cabine sanitária colocada em algumas cidades do interior foi ordem do Ministério Público. Não foi ação benéfica e bondosa de algum prefeito. Não, o Ministério Público obrigou para que eles fossem colocados, para que se gastasse o dinheiro que foi enviado como ajuda aos municípios. Né? Vai lembrar que Miguel Pereira e Fatiga receberam ali, se não me engano, em torno de 1,5 milhão, 2 milhões e meio, uma coisa assim, não posso conferir melhor, mas a diferença entre um e outro é de 200 mil. Inclusive, Pati tem mais pessoas do que Miguel Pereira, tá? A gente às vezes tem essa... e as pessoas esquecem que tem, e aí recebeu um pouco mais em termos de verba. Mas auxílio, muito pouco, muito pouco. E ela precisava atingir mais diretamente as pessoas, sobretudo os bairros mais pobres e mais longínquos do centro. Mas as ações foram muito pequenas, de verdade. Bom, Samuel, assim, como a gente não fez uma política de prevenção, né? Você falou aí, a gente não fez teste, né? A gente não fez isolamento social adequado. Então a gente tomou a medida de quem chegar no hospital, a gente dá um jeito de cuidar. Bom, em Miguel Pereira, a gente tem um hospital, que é a Fundação, né? E Pati de Alferes, eu particularmente não me recordo aqui, posso estar errado, mas eu não estou me recordando de ter hospital em Pati de Alferes. Eu não... Não tem, né? Pois é, quando eu não estava me lembrando aqui. Nós temos um hospital maternidade e não nasce ninguém. Isso, então não estou tão caduco assim. Não. Pois é. E assim, então como é que faz? Até assim, eu sei que a Fundação ela passou por um novo processo, né? Parece que a Universidade Severino Sombra que está tomando conta do hospital. Parece que abriram CTI, né? Porque era algo que não tinha lá. Aí abriram algumas vagas, né? De CTI. E aí? Como é que então, se a gente não faz o preventivo, né? A gente vai deixar o vírus fazer o que ele quiser, deixa rolar. Como é que faz para fazer o atendimento nos hospitais, né? O atendimento secundário e terciário da saúde? Como é que é esse processo aí? O que você tem para avaliar sobre essa... Sei lá, não sei nem que seria o nome que dá isso. Seu riso anterior à pergunta já entrega, né? Situação. Quero aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço para a Rose, sua mãe, que está aqui nos vendo. Uma pessoa que admiro muito, há muitos anos na cidade. É muito firme no posicionamento dela e básico. Se não me engano, ela estava junto às mulheres do Núcleo Mariana Crioula, não é isso? Isso aí. Isso, Frente Mulheres Mariana acompanhando. Queria dizer, Rose, que a gente tem um projeto de transformar um anfiteatro da aldeia de Afozelo em anfiteatro Mariana Crioula. É uma ideia, depois a gente conversa mais sobre isso. E a dificuldade está sendo de levantar o lado feminino do partido numa cidade, sobretudo machista, conservadora, e com uma dificuldade inacreditável de nós fazermos o empoderamento de fato, de darmos espaço às mulheres. Nós estamos procurando lideranças e dizendo que a gente aqui quer fazer um papel de verdade. Não é o meu local de fala, é o local de fala de vocês e a gente quer fazer isso acontecer de verdade. E quando eu fiquei sabendo do movimento de vocês, eu fiquei apaixonado pela ideia e parabéns, de verdade. E a sua pergunta, Gabriel, eu vou rir junto com você, é a mesma coisa.
Acontece, foram abertos, vamos ser sinceros direto, foram abertas 10 vagas no Hospital Fundação, né? O prefeito Miguel Pereira, a princípio, fez esse processo, né? Realmente tem essa mudança do hospital. Na nossa época, né, de estudante, adolescente ali na cidade, o Hospital Fundação era muito ruim, né? Hoje ele está em outro nível, não tem nenhuma dúvida, não vou fazer uma crítica aqui errônea ao processo. Só que ainda está, obviamente, longe, né? Um hospital que atende 2 cidades, só tem um orçamento, pelo que eu fiquei sabendo, 2 milhões ao mês. Né? O prefeito vai inaugurar agora um centro hospitalar de várias especialidades, referências. Obviamente não vai inaugurar isso antes do ano acabar, ainda mais agora com a pandemia. Né? É muito bom dizer que me preocupa com a questão de saúde da cidade financeira, das 2 cidades, porque se tem dificuldade para liderar com 2 milhões de orçamento, quanto vai custar esse hospital mensal durante esse hospital novo mensal com centro oncológico e tudo mais, né? Com um Estado falido e um governo federal sem condição nem de nomear um ministro, eu acho que as coisas vão ficar complicadas para os municípios. Mas são desafios que os gestores não, acabou de virar o Dória aqui, que os prefeitos vão ter que assumir e ter responsabilidade. Então foram liberados 10 unidades, se não me engano, e eles abriram um centro de triagem. Né? Me espantou muitos centros de triagem abertos em Miguel Pereira. Né? Você tem 4 centros de triagem numa cidade de 5 mil habitantes. Né? Você tem centro de triagem em Veracruz, centro de triagem em Conrado, centro de triagem em Portela e o centro de triagem no estacionamento do Hospital Fundação. Em Parque do Alferes, sem hospital, muito bem lembrado, né? É a situação que a gente ainda passa. A gente não tem um pronto-socorro 24 horas. É uma coisa que pode mudar com facilidade. Basta ler a lei de orçamento da cidade, você vê que tem dinheiro para fazer. Acho que falta interesse de todo mundo, como muito bem você lembrou, falta interesse político para as coisas acontecerem. E, acima de tudo, hoje, tem uma coisa, Gabriel, que a gente falava lá atrás, a gente não falava lá atrás, a gente falava só do interesse político. Eu lembro muito disso, a gente falar sobre isso no movimento estudantil, mas hoje a gente chega a uma outra conclusão que eu acho que vai lembrar de outros lugares. Falta interesse e preparo. Agora todo mundo, né, estamos vivendo essa fase, todo mundo acha que pode fazer tudo, né? E não é fácil. Eu conheço gente em Parque do Alferes que é liderança política e não sabe, por exemplo, o que é uma lei de orçamento da cidade. É coisa de louco. E dá para fazer, mas nós não temos nem posto para 24 horas na cidade. E foram abertos 2 centros de triagem. Né? Um ali em Arcozelo, ali ao lado do CIEP, bem ao lado do CIEP mesmo, né? Ali onde era a Clínica da Família. E o Hospital Maternidade acabou virando também, a princípio, um centro de triagem. Depois, na medida que os casos parece que não foram aumentando, né? Foi passado para o Hospital da Família, passou o seu atendimento na maternidade e ficou crescendo. Nós acreditamos até que poderia abrir, se os casos aumentassem, um centro de triagem em Avelar, já que a distância é grande entre Avelar e o centro de Pati e, consequentemente, o Hospital Fundação. Mas, nesse sentido, o que a gente tem visto é um aumento de casos. Eu vou até aqui tentar abrir aqui um número atual, mas assim, há um aumento de casos. Nós tivemos, se não me engano, 6, 7 mortes em Pati. Ainda não causou impacto como as pessoas necessitariam causar. É bom dizer que em poucos lugares eu vi tanta fake news, tanta máscara que vinha da China contaminada com coronavírus, tantos caixões que poderiam ser colocados vazios e por aí. É legal que algumas figuras políticas da cidade se preocuparam mais em desmentir ou debater se uma ex-prefeita era candidata ou não, do que debater de fato a fake news com relação ao coronavírus. Muita gente, inclusive, indagando o próprio diretor da fundação sobre coisas absurdas. E até parabenizar a paciência dele de responder, porque ele, no lugar dele, não teria respondido coisas absurdas do tipo informações duplas. Eu estou sabendo que fulano de tal do bairro do Campo Verde está com coronavírus e tá mentira, não tinha. Hoje, o Parque do Alferes sai um pouco na frente, porque está testando muita gente. Começou a testar. Estava muito ruim nos testes, hoje deu uma melhorada e até conseguiu dar uma diminuída na lista de espera que tinha. Mas ainda não causou impacto, porque não teve o efeito, eu acho que não teve... Sabe quando os números não viram nomes? Os números não viraram todos nomes, né?
como a gente vê no Rio, deve conhecer uma série de pessoas. Eu conheço uma série de pessoas aqui que estudaram, que foram meus alunos, que pai, vó faleceu. Isso não aconteceu em Pati. Não houve esse espaço, né? O que houveram foram 2 meses de uma quarentena meio que falsa, mas aconteceu, entre aspas, e agora a flexibilização, parece que o pessoal está com mais receio da flexibilização do que estava antes. Tipo assim, não, deixa eu partir devagarzinho para ver o que vai acontecer, mas a coisa não teve o impacto do que teve naquele momento. Então, a gente está vivendo ainda, eu acho que a gente vai ter um aumento muito grande dos casos nos próximos dias. Tenho visto muita gente na rua. Muita gente. Pois é, acho curioso, inclusive, né? Porque, assim, conhecendo a cidade de Miguel Pereira, você vê que é uma cidade muito envelhecida, né? Porra. Então, assim, grupo de risco, não falta em Miguel Pereira, né? E... não falta. Bom, e também, assim, como eu sou fisioterapeuta e trabalho em hospital de campanha, eu sei que, por exemplo, um paciente de Covid, ele não aguenta uma transferência, né? Porque é um paciente muito instável, né? A gente vê vários casos que o paciente da UPA da Barra para o Hospital de Campanha do Rio Centro, ele chega completamente desestabilizado, vai direto para o CTI. Então, assim, se o cara tiver que ir para outra cidade, eu acho muito... Vai ter que confiar muito na sorte e na fé, né? Muito. O CTI de Miguel recebeu, né, como faz parte da rede, você sabe disso, recebeu pacientes de outros lugares, sem problema algum, eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Em Vassouras também recebeu gente. Em um dado momento, acho que hoje o campeão de casos ali é Vassouras. Tá? Vassouras agora está testando o funcionalismo público. Termina na terça, segunda-feira, a testagem dos funcionários públicos. Respondendo a Rose, se eu não me engano, existem alguns testes sendo feitos nos funcionários, a princípio, servidores, pessoas que estão na rua inativa, e parece que também está tendo teste ali no centro de triagem de Acozelo. Tinha um probleminha, a pessoa chegava lá, demorava. Como o Brasil tem muito pouco teste, o que acontece? Algumas prefeituras compraram separadamente, ou receberam, só que qual é a orientação? É você testar primeiramente aquele que está com sintomas, porque você não tem teste sempre todo mundo. Nós estamos entre os 4 países do mundo que menos testam. É inacreditável. E talvez isso, obviamente, explique como isso é tratado como falta de prioridade. Isso explica por que nós estamos nessa correria absurda sem ter uma política pública de enfrentamento de fato ao Covid. Nada funciona com relação a isso. Por quê? Porque você não tem teste suficiente, você não tem enfrentamento financeiro suficiente. A Rosa está lembrando que era sistema público municipal e não soube. Assim, eu não estou defendendo eles, não, Rosa. Eu sou oposição lá. Tá aí mais um problema. Essa informação é o que eu estou recebendo das pessoas, mas de fato também não sei. Então, se você está me dizendo que não, eu confio em você plenamente, até porque eu lhe conheço, sei dos seus posicionamentos, então agora eu fico mais preocupado ainda. Né? É preocupante a situação. E eu estou procurando aqui os números atuais para que eu possa compartilhar com vocês. Ó, números que saíram ontem às 7h54. Nós temos em Pati, falar de Pati primeiro, são 99 casos confirmados, sendo que 25 em isolamento social, 5 óbitos e 1 internado. Esses são os dados de Pati. E os casos de Miguel, eu até tinha aqui os números, mas eles têm, se não me engano, um pouco... Os números que Miguel Pereira estão colocando na sua rede social não são os mesmos números que estão colocados ao sistema da Secretaria de Saúde, do SES. E eu concordo com você plenamente, Gabriel. Pacientes de Covid tem uma dificuldade, inclusive o centro de triagem, a orientação é que eles tivessem respiradores, né? É bom lembrar, e eu posso pagar caro para falar o que eu vou falar aqui agora, porque muita gente está vendo e vai ver, que esse escândalo todo dos respiradores no estado do Rio, obviamente era para ter chegado no estado de um modo geral, né? E não chegaram. E se não chegaram, a gente tem que saber, obviamente, por que não chegaram, de que maneira não chegaram, e, sobretudo, esse escândalo que pode levar, inclusive, o governador ao impeachment, a gente tem que ver quem são as fotos, né, que as pessoas tiram, né, quem são os grandes aliados desses que conseguiram
roubar respiradores em plena pandemia, né? Parece que é um jargão, mas é verdade. Eu achei os números aqui, ó. Foram os números de Miguel Pereira, tá aqui no topo da lista. Ontem, às 6h10. Eu estou procurando se tem alguma atualização. Olha, eu achei aqui uma atualização. Tem 131 notificados, 44 casos confirmados. Mas isso não bate com a informação da Secretaria Estadual de Saúde, que você pode conferir em qualquer site. Quer dizer, tem uma situação aí de por que Miguel Pereira demora tanto a notificar os casos. Ou melhor dizendo, notificar não, explicar de fato qual o número de casos. Enfim, é uma questão muito importante e muito séria. E os pacientes, para fazer esse tipo de transferência, não temos estrutura para fazer, como você muito lembrou. O cara já chega na UPA do Rio Centro, no centro do Rio Centro, com uma dificuldade absurda. Ele entra direto para CTI, mesmo que não seja caso. Ele não era um caso totalmente sério, mas na medida que sério, não digo assim, de grande magnitude, mas quando vai a transferência até lá, transforma esse caso em algo quase que de morte. É bom lembrar que o Rio chegou, Gabriel, agora à noite, chegou a 10 mil mortes. No Rio de Janeiro, nós temos 58.200 mortes no Brasil, tirando aí os dados de subnotificações, que eu acredito que seja minimamente 5 a 6 vezes mais, nós chegamos no Rio de Janeiro a 10 mil mortes. E tem gente morrendo em casa, que a gente sabe como isso. Alarmante, né? Muita coisa. E, Samuel, a gente sabe sim que no interior do estado, né? A gente, principalmente ali, Miguel Pereira, embora digam que é uma cidade turística, né? A principal fonte de renda ali da cidade é basicamente o trabalho do comércio, que não é grandes coisas, né? Um comércio limitado, é um comércio pequeno, até para que a quantidade de pessoas é relativamente bem pequena. E Partido Alferes, embora mude um pouco a configuração, né? A cidade com um pouco mais a questão da plantação e tal. A gente tem Vassouras, que é uma cidade também que vive do serviço por conta da Universidade Severino Sombra, né? Que inclusive está fechada, acredito eu, né? Todas as universidades não estão tendo aula. Então a situação em Vassouras deve estar ainda mais complicada, né? Porque comércio de Vassouras, sobretudo naquela região do Brooklyn ali, né? Ali aquela no Nova York, Vassouras, ali a Manhattan de Vassouras ali, vive do movimento da universidade, né? Que é uma universidade muito grande, muitos cursos, e você tem ali aluguel de apartamentos, repúblicas, você tem ali restaurantes, comércio todos os tipos, variados, e estão passando por grandes dificuldades, obviamente, na medida que a universidade, de fato, não funciona. Muitos instrutores decidiram voltar para as suas casas ao início da pandemia, né? Porque muita gente não mora em Vassouras, é bom dizer isso. E é bom dizer, Gabriel, que lá atrás, em meados de 2004, quando juntos fazemos parte de evento infantil, nós já falávamos sobre a inacreditável necessidade de fomentarmos emprego e renda nas cidades do interior, porque o maior empregador das cidades quem era? A prefeitura. Passaram-se 16 anos, o que prova que eu estou ficando velho de fato, mas você também está no caminho. Nós continuamos tendo as prefeituras como maiores empregadoras. Né? É inacreditável que ainda não conseguimos avançar. O Kenny tem uma frase que eu adoro, eu trouxe para mim isso. Crescemos, mas não desenvolvemos. E quando a gente fala de desenvolve, é o quê? Qualidade de vida, qualidade de ensino, qualidade sobretudo, de emprego e renda. A gente tem dificuldades porque as prefeituras são os maiores empregadores das cidades. Essas prefeituras também vão ter dificuldade para arrecadação. Elas vão diminuir a arrecadação. Muita gente não faz esse debate acontecer. E a gente precisa fazer esse debate acontecer. Vai haver um grande colapso no processo das gestões municipais, porque as arrecadações vão cair. IPTU, ISS e outros tantos impostos. Então, a empatia que a gente trabalhar com um orçamento anual de 130 a 128 milhões de reais anual, isso vai cair bastante. Vai cair para, sei lá, 100, 80. Pode parecer não muito em termos de número, é coisa pra caramba, né? Para uma cidade que arrecada pouco e, na teoria, gasta praticamente tudo. Né? Só em gasto pessoal é absolutamente grande, tanto em Miguel quanto em Pati. Então, as pessoas precisam discutir isso de alguma maneira. Como é que nós vamos tratar isso em termos de futuro, quando as prefeituras são os maiores empregadores da cidade? Pois é, e nesse sentido do comércio, né, que deve ter havido obviamente, dos comerciantes uma pressão gigantesca, né,
para se manter aberto o máximo possível, né? Senão, de fato, as cidades como essas ficam paradas totalmente. Sim, sim. Você tem notícia de algum plano de auxílio ao comércio? Se algum plano, esse plano de reabertura ele é pautado em alguma estratégia para também proporcionar um aumento de vendas? Porque reabertura não necessariamente é o retorno do consumo, né? Ou tá Exato. cada um por si e Deus por todos? É mais ou menos isso mesmo. Assim, eu tenho que lembrar que a gente, agora defendendo aí, sobretudo o pequeno comerciante, trabalhador informal, é bom lembrar que o governo federal demorou 2 meses para sancionar, não colocar em prática, porque não colocou ainda. 2 meses para sancionar uma lei que ajuda a salvar as pequenas e médias empresas desse país. Enquanto para os grandes bancos, isso foi no dia seguinte os grandes bancos do Brasil foram salvos com o dinheiro dos bancos públicos, né? E aí uma coisa muito interessante é que essas pequenas empresas, eu vou tentar chegar lá, né? Vai dar bilhão, como diria o Ciro, que é o seguinte: essas empresas são colocadas para reabrir, flexibilizar, vamos reabrir, mas não há por parte do governo federal, estadual ou municipal qualquer tipo de planejamento para salvar ou diminuir a angústia dessas empresas. E a nível municipais, não há, por exemplo, um planejamento de renegociação de PTU, não há uma renegociação de ISS, são impostos que vão ter que ser pagos, ou até mesmo de algum tipo de auxílio que faça com, ou algum tipo de programa. Nós colocamos isso nas 23 propostas que entregamos na Prefeitura de Patiz, também com a Câmara de Vereadores. Uma delas é uma série de ações que se pode fazer através do poder público para tentar incentivar o gasto local, e a Prefeitura trabalhando nesse caminho, nesse incentivo, até para diminuir os custos desse empresário. Mas é bom lembrar que, enquanto os bancos foram salvos no dia seguinte, nós não tivemos ainda uma execução de uma proposta de fato para salvar as pequenas e médias empresas desse país, sobretudo no interior, onde não adianta reabrir se a população não tem dinheiro para gastar. Há uma discussão muito clara: vamos reabrir, vamos salvar CNPJ ao invés de salvar CPF, porque esse discurso liberal esquisito, que nem faz sentido. Aí eu reabro, mas eu não tenho a população com dinheiro para gastar. O Gabriel reabriu a lojinha dele lá, um exemplo de vender bala. Mas o Samuel, que passava lá e comprava bala todo dia, não tem mais dinheiro para comprar bala. Até porque não sabe. Nós temos 10 milhões e meio de pessoas que não sabem se vão receber auxílio emergencial. 10 milhões e meio. E não adianta dizer para mim que, mas eu não sabia se a gente tinha tanta gente precisando. Como eu não sabia? Porque sabe o que significa quando você diz que não sabe que tem tanta gente precisando? É que você se engana com o número safado, sem vergonha, de que nós temos o nível de emprego aumentando no país. Não! Nível de emprego de carteira assinada é diferente do número de trabalhadores informais. Nós tivemos um aumento claro de trabalhadores informais. Trabalhadores informais não têm INSS, trabalhadores informais não têm FGTS, trabalhadores informais não têm auxílio de desemprego. E esses trabalhadores informais vão precisar de algum tipo de auxílio. Nós temos, por exemplo, não existe um programa de fato de produtores rurais para que oferece. Nem parte municipal, estadual nem nacional. E assim, Gabriel, foi jogado a relé. Sai, vamos lá, vamos ver o que vai dar. E assim, a loja está aberta, mas não tem gente para comprar. Em alguns setores, por exemplo, a construção civil, houve um certo aumento. Estou falando isso porque eu conversei com algumas pessoas. Então, posso falar isso com muita tranquilidade. Houve um certo aumento agora, nos últimos 20 dias, deu uma aquecida. Talvez alguns que receberam esse auxílio começaram a gastar numa obrinha ali, numa coisa aqui. E aqui não vai nenhuma crítica às pessoas gastarem esse auxílio da maneira que quiserem. Nós somos o país que mais paga impostos sobre produtos. Então, é um jogo espetacular. Até para o governo, se você libera o seguinte: ó, meu irmão, gasta, eu quero gastar com cachaça, vai lá e gasta. Esse é o produto, inclusive, que mais tributo tem no Brasil. Se você olhar, por exemplo, o programa do Gregório Derouvier na semana retrasada, fala sobre isso claramente, né? 85% do valor da cachaça é de imposto. Então, se até o cara que quer gastar com cachaça, é uma boa jogada no Brasil, o governo, sobretudo, né? Mas o grande problema, por exemplo, a gente falar sobre renda básica, né, que as pessoas não querem falar de renda básica no Brasil, é aquele meme, né? Vamos falar de renda básica, mas você não está pronto para falar sobre isso, aquele meme da internet, você acha renda básica. É porque, na verdade, as pessoas estão com medo de que você tem uma renda básica no mínimo de 600, 700 reais, como é o auxílio emergencial, quem é que vai se oferecer ou vai se habilitar no emprego para ganhar menos que isso? Essa é a grande jogada. E a gente tem pessoas ganhando menos que isso. Basta olhar, por exemplo, motoristas de Uber. Em Partido Férias, em Miguel Pereira, 99 funciona muito forte.
Eu te pergunto, os caras estão ganhando? Estão tendo condição de manter seu carro? Para pagar a alimentação durante o dia de trabalho? Não tem. Uma cidade pequena que é mais fácil ter em casa. Mas numa cidade grande, como é que faz? Então, assim, não houve nenhum plano emergencial por parte de nenhum dos poderes para salvar essas empresas, né? Claro que existem ações delimitadas para cada poder. O que o poder municipal pode fazer? Renegociar IPTU, renegociar ISS, criar mecanismos de ferramentas para fazer com que a coisa aconteça. Qual é a obrigação do governo federal? O governo federal é criar, como de fato foi criado, mas demorou muito para ser sancionado, uma ajuda clara financeira para fazer com que as pessoas, as empresas, fiquem frustradas, com seus funcionários recebendo salários e depois podendo gastar do jeito necessário. E qual a obrigação do Estado? A obrigação do Estado é, no mínimo, gerir essa crise a nível de saúde. Eu acho que nem isso o Estado conseguiu. A única obrigação do Estado, o governo do Estado do Rio de Janeiro tinha, né, no meio entre os municípios e o governo federal, era gerir a questão da saúde. E isso ele conseguiu gerir em torno de quase 6 bilhões serem aí esfartelados em respiradores que não chegaram. Quer dizer, é uma falência moral do sistema político brasileiro, de todos os sentidos. Então, é o Estado do Rio de Janeiro com 10 mil mortos e gente indo na rua igual maluco, achando que o comércio vai estar aberto. Mas o comércio está aberto, e detalhe, desempregando. O índice de desemprego, a gente tem 1 milhão de novos desempregados desde o início do coronavírus. Posso garantir que esse número vai ser maior daqui a 2, 3 meses. Agora, esse número, Gabriel, não entra os informais que estão passando dificuldades, tá? Que não estão vendendo. E esses informais que voltam para a rua para vender também não podem contar com dinheiro vivo na mão do auxílio emergencial das pessoas que ganharam, porque o governo federal decidiu não deixar as pessoas... repara bem, eu que nasci em dezembro, se recebesse o auxílio emergencial, só poderia sacar o que eu receberia 4 de julho em 16 de setembro. Um grande abraço para todos os envolvidos. Excelente. É uma estratégia de auxílio ao vírus, né? Na realidade. Boa, muito boa. Eu vou até anotar isso aqui. O Estado brasileiro, o vírus encontrou o maior aliado possível aqui no Brasil. É o Estado brasileiro que não para de moer gente, né? E, bom, vamos lá, Samuel. Assim, a gente sabe que no interior do estado, né, o Witzel era um rapaz muito popular. A gente vê a foto do Witzel para todos os cantos do Miguel Pereira, né? Eu não sei para ti, faz muito tempo que eu não vou para Tirofest, te confesso. Mas, e aí, o Witzel tá nessa aí, que pode ser preso, né? Tá o impeachment rolando. O Bolsonaro cortou as asinhas dele com essa tática da PF aí, maravilha, né? E o que você acredita? E fora, né, toda essa questão eleitoral, tem a questão também que você acabou de comentar sobre as dificuldades que as prefeituras vão enfrentar, né, frente à crise financeira que a gente já vinha vivendo, né, e que vai ser acentuada com o coronavírus. Qual a sua perspectiva em relação a esse ano, que é ano de eleição, né? E também ao que virá no próximo ano aí, o próximo ano de 2021, se todos nós sobrevivermos a 2020. Qual que é a sua perspectiva? A minha não é, infelizmente, eu não tô o cara mais otimista do mundo. Mas espero que você seja mais otimista que eu. Deixa comigo, vou tentar. Mas quando eu vi que estava tendo uma nuvem de gafanhoto, eu falei, pelo amor de Deus, estão tentando terminar em 2020, para a gente não passar. Eu ando um pouco otimista, eu vi Dark há poucos dias, então... E assim, eu vi Dark e logo depois terminei Ozark, então eu estou muito pouco otimista de fato. Mas assim, vamos por partes. Veja bem, vamos começar pela questão da dificuldade das prefeituras. É aquilo que eu falei, vai ter uma diminuição de arrecadação, todos os políticos que nós conversamos, acho que a grande maioria entende isso. Vamos lá, de 100% do que eu conversei, 80% entende que vai ter uma diminuição. Desses 80%, apenas 10% sabem o que tem que fazer. Não estou aqui dizendo que eu sei, não estou aqui dizendo que só a minha estratégia vai dar certo, ou só a do PDT de partir. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que está faltando planejamento e de ideias para, como a gente diz em Partir, pensar a partir do pé. Eu estou falando disso em Partir, Miguel, acho que em Pastores e outros lugares também. Porque na medida que você tem a diminuição de arrecadação, você vai ter, obviamente, uma diminuição de investimento. Nós somos o país de teto de gastos. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Primeiro que ações
só para dizer para as pessoas assim, só apresenta o problema, não tem a solução, vou dizer claramente, quer resolver a questão financeira do país nesse momento de crise, revoga o teto de gastos e retira as deduções fiscais. Bom, a gente já teria minimamente ou taxa de fortuna. Amigão, quando eu estou falando de taxa de fortuna, não estou falando para você que ganha 5 mil reais, não. E tem um palio 98 que segura a gasolina. Estou falando de gente fortuna de verdade. Então, o problema do brasileiro quando a gente faz taxa de fortuna, que o maluco ganha 7 mil na prefeitura, acho que é dele. Não estou falando de você. Eu digo comissionado, tá? Estou me referindo ao servidor municipal, não, que a gente sabe as dificuldades que as pessoas enfrentam para sobreviver. Não, sim, não é só uma referência a Rose, que é servidora que eu sei, falando de outros servidores, né? A gente sabe a dificuldade que é sobreviver com um pouco mesmo. Então, esses deveriam administrar a cidade. Esses sabem gastar da maneira certa no lugar certo. Mas, assim, as prefeituras vão ter uma dificuldade para entender a sua nova realidade. Né? E, ao mesmo tempo, uma necessidade de demanda. A gente vai ter o quê? A volta das aulas daqui a um tempo, sobrevivemos, é verdade. Então, a volta das aulas e a necessidade de investimento. Estamos falando de escolas que não terminaram obras em Partido Alpérez, por exemplo. Estamos falando daqui a pouco, empresas de ônibus querendo aumentar o preço de passagem, que daqui a pouco vai acontecer isso, não tem a menor dúvida. A gente tem alguns empresários que acham que podem aproveitar esse momento para botar para quebrar em termos de preço. Mandar um abraço para o Kenny, que está participando com a gente aqui. Mandar um abraço, eu falei muito com você hoje com ele. Então, esse é um lado. As pessoas vão ter dificuldade para pagar pessoal. Se não houver uma política, não vou falar austeridade não, senão vai achar que estou criado a PSDB. Mas se não tiver um entendimento de orçamento da cidade, vai ter dificuldade de pagar pessoas. E quando eu falo pessoas, não estou de comissionário não, estou falando de servidor. A gente tem que se preocupar muito com isso. Que se o servidor para, a cidade para. Primeiro ponto. Segundo ponto, veja bem, aquilo que você falou com relação ao WIC. Vamos lá. Eu achei muito engraçado essa pergunta, porque eu lembrei de um colega, que eu não vou falar nome, do meio político, que já estava dizendo que o WIC não existia na cidade, no interior do estado. O WIC vai muito pouco, nós praticamente nunca foi a partir do FED. Se foi muito rapidamente. Ele não é uma figurinha carimbada de Pati. Mas ele consegue pegar aquele ônibus da nave e vai a Miguel o tempo todo. É uma figura de Miguel. O Whitson é uma figura de Miguel, não adianta negar. O Whitson é uma figura ligada à prefeitura de Miguel Pereira. Eu não estou aqui dizendo que o André, prefeito de Miguel Pereira, é ladrão, bandido. Não é isso. Não pelo contrário, está envolvido com alguma coisa. Não disse isso. Mas é inegável o fato de que ele é um aliado do governo. Sempre foi. A prefeitura, hoje o prefeito de Miguel Pereira pediu 27 milhões e recebeu um cheque simbólico. Hoje o prefeito Miguel pediu fulano de tal. Ou seja, é um aliado. Se vai continuar sendo, não sei, mas que há uma associação de imagem, quer dizer, então, que só alguns podem pagar por isso? Não, ele vai sair intocável pelo fato de ter sido grande amigo do Whitson esse tempo todo. Eu não estou botando a faca no pescoço do Whitson, mas você é um cara que conhece, por exemplo, a questão dos centros de triagem no Rio, é um absurdo, a questão do IABAS. Mas não dá para negar que a prefeitura de Miguel Pereira é um grande aliado do Whitson. Ponto, acabou. É uma questão, inclusive, nos bastidores negociava participar das eleições de 2022. Tá? Não sei se você sabe disso. Tá? A Rosa deve ter ouvido esse papo. Havia um sonho de participar de uma chapa majoritária para governador. Então, assim, casos à parte, vai causar algum tipo de... Não, fica tranquilo. O gato passando na frente está em casa. Eu me senti em casa agora. Eu tenho um aqui de 12 anos. Ele não passa na frente do computador porque ele acha que dá muito trabalho fazer isso. Ele prefere ficar onde está dormindo. Fica à vontade. Sensacional. Até te convidar depois, se tiver um tempo, você te envia pelo Zap. Nós fizemos o primeiro programa online de debate do plano de governo do PDT de Pati e o primeiro foi Causa Animal. Então, aí, em homenagem ao gato que passou. E não acho que vai causar grandes estragos no interior essa questão do Y, não, tá? Isso é uma questão de gordura para queimar. Tá? Não estou elogiando nenhum governo, mas estou dizendo que existe uma gordura para queimar por parte de alguns políticos, sobretudo de Miguel Pereira, que talvez não tenha sido um escudo e a questão do Y não vai atrapalhar totalmente. Mas eu acho que isso vai lá na frente dar problemas financeiros, porque as verbas estaduais podem não chegar, o governo do estado vai sair muito desgastado desse processo todo. Não tenho grandes esperanças de melhora, agora sendo tão pessimista quanto você. Não tenho esperanças de melhora no governo do estado nesse momento, não tenho. Acho que o que venceu as eleições em 2018 para governo do estado
foi uma grande fatalidade, sem nenhum tipo de planejamento, qualquer tipo de proposta. E por mais que isso seja legal a princípio, que você ouve aquilo que queria ouvir, lá na frente você precisa executar projetos. Então, não vejo, por parte do governo do Estado do Rio, seja quem estiver, muita chance das coisas melhorarem. Eu acho que a gente vai precisar fazer uma alteração clara das políticas municipais para elas dirigirem o processo da política estadual e lá na frente muda tudo. Mas eu não estou muito otimista com relação ao Estado, não. Mas também não acho que as ligações desses governantes ao IFA vai alterar muita coisa no plano eleitoral. Acho que vale refletir. Né? Vale refletir que a Rose devia falar para você o que minha mãe falava para mim. Olha com quem você anda. Mas eu acho que isso, talvez, hoje em dia, só vale para nós, mas no campo progressista. Né? Não vale para eles no campo conservador. E está aí essa galera sendo... a galera que tirava foto. E é bom lembrar que jornal e Miguel Pereira coloca aquilo que o prefeito manda colocar. De um tempo para cá, vale até lembrar que eles nem estão colocando mais. Alguma estratégia tem. Mas, enfim, eu não acredito que vai alterar muito o quadro político, sobretudo de Miguel Pereira. Pati tem outras questões que vão alterar, até porque não tem a influência do IFA. Mas em Miguel Pereira, apesar de ter, não acho que altera tanto por uma gordura para queimar. E eu acho que também falta robustez na oposição de Miguel Pereira para fazer as coisas acontecerem. Maravilha. Samuel, a gente tem aqui... Até me desculpa. Temos aqui mais ou menos uns 5 minutos ainda, né? Porque eu comecei por volta das 8. Se você clicar em ao vivo aí em cima, no meu não dá. Se você apertar em cima do ao vivo, vai dizer o tempo. Caraca, é mesmo. Então temos 6 minutos e meio. Sensacional. Essa aí eu não conhecia. Mudou pra caramba, mudou muito. Porra, a estimativa estava próxima. Então, vamos lá fazer uma pergunta aqui para a gente fechar. Vamos voltar, né, ao ponto que a gente se conheceu, mais ou menos, na questão do movimento estudantil, naquela questão do passe, né, passe livre. Eu lembro que a gente fez uma manifestação grande, Miguel Pereira, na rodoviária de Miguel Pereira, ficava ali em frente ao onde que é o Bramil, né? Isso faz tempo. 18 de junho. 18 de junho de 2014. 2004. 2004. 2014 eu já estava aqui no Rio. 2004, eu não sei nem quantos anos eu tinha, melhor não saber, inclusive. Bom, vamos lá. O que mudou, né, nessa questão do passe livre? O que vocês, os camaradas do PDT, têm aí pensado para as cidades de Miguel Pereira, de Pati de Alferes, nessa questão do transporte público, que ainda é um problema, né? Na época a gente era o quê? Era Normandia? Naquela época? Eu nem lembro. Era Normandia. Tinha acabado de sair das Rosas e entrar no Normandia. Isso. E agora é a Linave. Então, assim, continuamos com o mesmo problema de ter uma empresa só, pouquíssimos linhas de transporte, né? São basicamente a mesma ali, que segue a linha reta e vai todo mundo. E um transporte completamente caro, né, cara? Que é muito caro. Hein? Muito. Acho que a primeira coisa, a gente precisa revisar as tarifas de maneira muito clara, num processo de democratizar não só as linhas de ônibus, mas democratizar a ida para essas pessoas à escola. A gente tem uma dificuldade em Pati, que talvez não seja de Miguel totalmente. Nós temos muitos bairros longínquos com dificuldade e a prefeitura que tem que fazer esse transporte. Né? Aí é uma outra questão. Mas a gente precisa democratizar esse universo que mudou, mas não mudou muito. Né? Bom, primeiramente, deixar bem claro que a Linave não tem um ônibus emplacado em Miguel Pereira para Pati. A garagem está em Pati e as placas de Nova Iguaçu. Não tem dinheiro em vez de que eles gastam assim, o asfalto daqui, todo um trabalho urbano disso tudo, mas não tem um reverso em absolutamente nada. Vamos trazer uma empresa de ônibus para trazer emprego e renda. Não acontece. Traz emprego, mas não traz renda, no sentido de imposto. A gente precisa resolver de uma vez por todas essa questão, onde a gente tem o aluno chegando na escola que ele precisa chegar. Primeiro que você pode fazer com que as escolas estejam mais próximas das pessoas. Isso é uma coisa que Miguel e Pati não conseguiram resolver nesses últimos 16 anos, fazendo uma análise daquele tempo para cá. Né? E já que você não resolve isso de uma hora para outra, não tem como, a gente precisa fazer com que o transporte público municipal concedido para essas empresas trabalhe para o município. Eles têm que entender que trabalha para o município. Não é o caminho contrário. É muito caro, é muito ruim e, ao mesmo tempo, é do jeito que eles quiserem. Quer dizer, assim, claro que é um modelo padrão no Brasil, né? Barra Mansa tem um modelo de
de licitação de 50 anos, renovar mais 50. Olha que loucura. E os caras faziam o que queriam. Eu tenho que ter uma CPI para retirar em Barra Mansa, né? Porque eu trabalhei com um vereador que fez isso. Foi uma loucura na vida dele e na nossa. Você imagina a situação. Acho que ainda melhorou muito perto do que era em 2004. Mas a gente precisa universalizar esse processo. A gente precisa fazer com que as pessoas tenham essa educação de qualidade. E quando fala educação de qualidade, não é só da porta para dentro das escolas. É o ato de ir até a escola, é o ato de ter uma biblioteca municipal em outro lugar, é o ato dele poder ter acesso ao transporte que leve ele para a escola. A gente precisa entender que a educação é além das paredes só da escola. Claro que ela precisa ter estrutura, precisa ter funcionários bem pagos, precisa ter uma educação de qualidade em todo o seu planejamento. Mas a educação de qualidade, ela começa desde a saída daquela criança da casa dele, fazendo um café da manhã, onde ele possa, por exemplo, sair da casa dele e ir para a escola, né? Então a gente pode fazer esse acompanhamento, um deles é o transporte. O transporte público municipal, em Patinho, tem um problema, né? Tem umas linhas internas que a Linave não cobre, né? Em que um horário de manhã e um à tarde. Se no meio disso quebra, o cara não consegue sair lá no Vale das Videiras para ir resolver uma questão importantíssima na Caixa Econômica para receber o auxílio emergencial dele. Isso precisa resolver, e isso é fácil de resolver, basta ter entendimento, que é a cidade, como funcionam as pessoas e projeto político. Eu quero convidar você, Gabriel, já encerrando, se o amigo quiser, a debater conosco o plano de governo que o presidente Pati quer apresentar para a cidade. É um pouco daquilo que a gente quer apresentar para a região. O presidente Pati está num processo de renovação, novos quadros. Eu, por exemplo, estou voltando para o Partido Pérez, temos o Kenny Nobre, temos o Arthur, do JF, que está aqui conosco. Então, a gente precisa, muito bem, como lembrou a Rose, implementar de uma vez por todas a escola de tempo integral. Isso dá para fazer. Sabe, você fazer com que o cara no contraturno tenha atividades de várias maneiras diferentes. A gente precisa. E não precisa só usar o CIEP para isso, a gente pode fazer isso na rede municipal. E o que a gente tem hoje, Rose, é o contrário, né? A escola fechando, o cara tendo que sair lá de Palmares para Cotovelo. Tem que acordar ainda mais cedo. Quer dizer, a qualidade fica ainda mais deficiente. A gente queria muito convidar, Gabriel. Eu queria convidar a Rose, convidar aqueles que estão nos assistindo, ou que ainda vão nos assistir, a participar, né, através da página do PDT Pati, ou da minha pessoal, ou do Kenny. Vem estar conosco, nós não podemos estar presencialmente no mercado do coronavírus, mas a gente pode fazer isso online. É só aproveitar bem essas ferramentas, como você muito bem está fazendo aqui agora. Maravilha. Samuel. Viva o Brizolão! Obrigado, Rose. Isso aí. Viva os CEPs, maior projeto educacional que esse país já viu. Meu camarada, temos aqui nossos 40 segundos finais. Vou te agradecer bastante por essa live. Muito bom revê-lo. Depois desde 2004, quando eu te vejo. Mentira, vai um pouquinho mais. Muito obrigado. Tem aí 30 segundos para você se despedir e espero nos ver mais vezes. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos que nos assistiram. É muito importante manter esse espaço de debate, conversar sobre soluções e apresentar também aquilo que nós entendemos que pode ser bom para a nossa cidade, para o Brasil como um todo. Muito obrigado por todos e estamos juntos. Valeu, galera. Um beijo grande. Valeu, Samuel.